Amém? Todos acharam aí? Lucas 2, versículo 1 até o 7. Naquela época, César Augusto publicou um decreto convocando para um recenseamento. De todos os moradores das terras dominadas pelo seu império, do Império Romano. Pode passar. Este foi o primeiro período de cadastramento da população de todo o Império Romano, quando Quirino era governador da Síria. E todos seguiam para as cidades onde haviam nascido, a fim de serem arrolados ou registrados, ok? Por isso José também viajou da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, até Belém, cidade de Davi, porque pertencia à descendência, à casa e à descendência de Davi. E partiu com o propósito de alistar-se, de se registrar junto com Maria, sua esposa prometida, que estava grávida. Versículo 6: enquanto estavam em Belém, chegou o momento de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, Jesus. Envolveu-o com tiras de pano e o colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Você pode dizer glória a Deus? Eu profetizo que você vai entender essa palavra em nome de Jesus. É algo muito breve, mas a gente olha esse texto, e vê que nosso Deus é tão bom, tão soberano, tão lindo. Ele chegou aí, amém, meu querido. Que Deus usa uma situação que aparentemente era algo normal, que poderia acontecer com qualquer cidade, com qualquer império, que era registrar, saber a quantidade de pessoas, enfim, para desse ato, dessa situação, fazer com que a profecia se cumprisse, a profecia que foi declarada a respeito de Jesus, que ele nasceria da descendência de Davi. E aí você vê por que José, mesmo morando em outra cidade, retorna até Belém, a sua cidade natal, para poder ter Jesus. E tudo tinha um propósito dele. E eu estava pensando nisso e meditando nisso, amados, que a gente às vezes para poder pensar e chega no final de ano, e é muito comum a gente refletir, pensar em algumas coisas que estão acontecendo, que aconteceram, ou que a gente tem como projeção. Mas a gente precisa entender que tudo acontece porque há um propósito de Deus. Nada acontece que não seja do controle de Deus. José e Maria passaram por uma situação muito difícil para ter aquele menino, Jesus. Foram ali andando, atravessaram lugares. Imagina você andando com uma mulher grávida de 9 meses, com a barriga gigante, no meio de um deserto, andando por lugares quentes, até que não encontram lugar num hotel, num lugar um pouquinho mais vistoso. Naquela época não tinha maternidade, não tinha perinatal, não tinha Fernando Magalhães. Fala uma outra aí boa aí, isso aí. Tem umas aí que é melhor nem ter mesmo, mas tudo bem. Não tinha. Não, nascia, era nos espaços, com parteiras e com tudo daquele jeito. Não tinha maternidade, não tinha naquela época, criaram depois. E você vê tudo isso acontecendo, todo esse contexto todo, para que Jesus nascesse no lugar talvez mais simples que alguém poderia nascer, que era numa estrebaria, o lugar onde era utilizado para dar comidinha para os animais. E aí eu fico pensando, falando assim, o que o Senhor quer nos ensinar com isso, Jesus? É que não importa, às vezes a gente pensa que para a gente ser feliz a gente precisa de muita coisa, é muita reflexão para a gente. Mas quando a gente olha para a simplicidade de Jesus, a gente vê que as coisas que nos alegram, coisas que nos deixam felizes, estão nas coisas simples, amados. Às vezes a gente olha sempre para a casa do vizinho e acha que a casa do vizinho é melhor do que a nossa. Não, a sua casa é a melhor casa, porque tem você lá. Principalmente tem a presença de Jesus lá. A manjedoura, aquele lugar simples, aquela estrebaria, se tornou o lugar mais importante do mundo, porque Jesus estava lá. Quando Jesus está no lugar, amados, aquele lugar se torna o lugar mais importante do mundo. Tua família vai ser o lugar mais alegre do mundo. Os reis magos, quando receberam ali a visita do anjo anunciando para eles, eles atravessaram um deserto para entregar para Jesus os seus presentes. Queridos, quando Jesus está no lugar, quando a presença de Jesus brilha, quando a luz brilha, querido, eu quero declarar que até mesmo isso pode acontecer com você também. Pessoas procurar você, pessoas irem atrás de você, pessoas para te abençoar, como foi com Jesus também.
Entenda que tudo há um propósito, tudo tem um propósito. O propósito de você se reunir no Natal com a sua família é não esquecer de glorificar o nome de Jesus. É não esquecer que tudo que aconteceu, nada saiu do controle dele. Nada sai. Pastor, eu passei por luta, 2023, passei por dificuldades, mas Deus te sustentou e você chegou até aqui. Você está de pé, você permaneceu de pé, você está vivo. Pastor, só Deus sabe o que eu passei, ninguém sabe, ninguém viu as noites que eu chorei. Não importa, querido. Se Jesus está no lugar, pode ser o lugar mais simples, pode ser o lugar, talvez, naquele momento ali, estrebaria, lugar onde os animais também faziam suas necessidades. Podia ser o lugar mais incômodo, entre aspas, mas tinha a presença de Jesus, tornava o lugar especial. Sua casa vai ser o lugar mais especial do mundo se tiver Jesus. A igreja é o lugar mais especial do mundo porque tem a presença de Jesus. Seu trabalho, sua vida, você brilha mediante a ter a presença de Jesus dentro de você. A gente precisa entender isso, porque senão a gente entra num ciclo, entra numa pegada de só reclamar de tudo, ao invés de agradecer. Agora, amado, chega esse final de ano, não é hora de você reclamar de nada. Eu não sei porque Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Não é hora de você reclamar, é hora de você levantar a mão para o céu e agradecer. Agradecer. Agradecer, agradeça, 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 agradeça. Ele não perdeu o controle de nada. Tudo que ele fez, amados, ele usou César Augusto, ele usou tudo que tinha que usar para fazer a profecia se cumprir. O decreto que ele declarou lá para o povo se recensear, o decreto que, ele disse, fez José voltar, a família dele voltar ao local de origem dele. E Deus estava falando isso comigo. A gente precisa entender que muita coisa, nesse ano principalmente, vai começar dentro da nossa casa. Começou, a história de José, a história de Jesus começa na família do pai dele. Começa nessa história ali, do pai dele terreno, enfim, José. Então a gente percebe isso. Deus marcou o lugar que Cristo iria nascer. O decreto de César Augusto cumpriu isso. José, sendo descendente de Davi, teve que voltar, teve que voltar para a sua cidade natal, para poder ali marcar o lugar onde Jesus tinha nascido, queridos. Até mesmo nos desencontros da vida de Jesus, Ele tem o controle de todas as coisas. Talvez você fale assim, pastor, algo desencontrou da minha vida, não sei, alguma coisa não... Amados, até nisso Deus tem o controle, para fazer você entender e às vezes alinhar e fazer você voltar a lugares onde você deveria estar, a posicionamentos que você deveria estar. Entenda isso, nada pode frustrar o plano de Deus, nenhuma circunstância frustra os planos de Deus. Deus havia feito uma promessa, para Davi, que levantaria um sucessor do trono dele. Deus fez essa promessa a Davi falando, a profecia se cumpriu, Cristo ocupou o trono e sempre vai continuar assentado no trono para eternamente. Cristo fez isso, amados, sempre vai continuar. Entenda, nenhuma coisa que aconteceu com você nesse ano, Deus não perdeu o controle. Talvez coisas aconteceram com você por opções suas, por escolhas que você fez, porque Deus respeita isso, né? Deus quer que a gente escolha o melhor sempre, mas Ele respeita o direito de escolha. Você tem o direito, Ele coloca entre nós a maldição e a bênção, caminho bom, caminho ruim. Quem segue somos nós. Mas Ele é tão misericordioso, tão bom, que Ele não perde o controle, amados. Ele não deixa, nenhuma das situações saem do controle dEle. Nada sai do controle dEle, nada. Tudo o que foi pregado, tudo o que foi profetizado, tudo o que foi declarado a respeito de Jesus se cumpriu e tem se cumprido. Tudo que Ele promete, Ele cumpre, amados. O que Ele prometeu para você também, Ele vai cumprir em nome de Jesus. A profecia se cumpriu. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Você pode glorificar o Senhor por isso. Antes, sem Jesus, amados, o mundo era trevas, mas a representação daquela estrela, da luz brilhando, significa isso, que quando Deus entra no meio da história de alguém, pode ter a treva que for, mas quando brilha a luz, irmão, já era, acabou. O tempo de trevas cessou, o tempo de trevas acabou. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Antes, se você vivia em trevas, a partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, uma luz passou a brilhar dentro de você, uma
Uma luz é diferente quando a pessoa olha para você e fala assim: o que você tem de diferente? O que é? Tem algo diferente no teu rosto, tem algo diferente em você. Isso se chama luz de Cristo. É isso que faz a gente brilhar de forma diferente. Não é nós, não vem de nós, vem dele. Tudo vem dele. Nós precisamos entender que quando a gente fala de trono, fala sobre isso. O trono de Cristo representa a vitória que Ele conquistou para nós sobre a carne, sobre o mundo, sobre o mal. Quando Ele instaura o reino dEle, isso a gente precisa entender. O trono dEle estabelecido no nosso coração, o trono dEle estabelecido na nossa vida. A luz de Cristo precisa brilhar em nós nesses dias, amados. Eu queria que você fosse boca de Deus e desse um conselho para essa pessoa que está perto de você. Conselho, amados, é bom. Deveria a gente vir comprar, deveria ser vendido. Mas eu queria que você fosse boca de Deus e desse um conselho grátis para quem está pensando. Fala assim: querido, querida, nunca deixe de brilhar a luz de Cristo. Falei para ele, falei para ela: nunca deixe de brilhar a luz de Cristo. Sabe, o texto diz que Maria deu à luz ao primogênito dela, que depois ela foi ter outros filhos, né? O texto que nós lemos aqui mostra isso. Os outros filhos de Maria talvez nasceram em condições muito melhores que Jesus. O texto aqui relata que ele nasceu numa manjedoura, como nós vamos ver, enfim, não nasceu num palácio. Talvez você olha para a sua vida e você fala assim: pastor, a minha vida sempre foi muito simples, sempre foi muito humilde. Amados, deixe Jesus brilhar. Você vai ver o que acontece. Talvez você fale assim: pastor, eu fui muito humilhado, a minha história... Irmãos, Deus está falando com você nessa noite. Para de ficar olhando para essas coisas do passado. Para de olhar para o que é ruim. Olha para o que é bom. Olha para o que é bom. Tem uma história que a gente fala sobre o copo de água, que quando um copo de água está pela metade, você tem duas formas de olhar o copo de água. Se eu consigo beber ele até que a metade para você ver, mas... ou você olha para o copo de água meio cheio, ou você olha para o copo de água meio vazio. Como você olha para um copo de água, por exemplo? É a forma como muitos de nós às vezes levamos a nossa vida. Ao invés de a gente olhar para o copo meio cheio, da forma boa, a gente olha para o copo meio vazio. Tá tudo ruim. Eu escuto isso às vezes de umas pessoas. Um rapaz de trabalho fala comigo, fala assim: caramba, fulano só olha, ela olha para o copo de água, ela só olha para o copo de água meio vazio, murmura, reclama o tempo inteiro. Para. José e Maria podiam ter reclamado, podiam ter falado assim: caramba, eu vou dar luz a Jesus, o Salvador do mundo, nesse lugar aqui. Não abriram a boca para reclamar de nada, querido. Só agradeceram. A Bíblia diz também que ele, como ovelha muda, também não abriu a boca dele no matadouro, quando ele se entregou na cruz do Calvário por nós. E isso é para a gente pensar, amados. Pensa um pouquinho. Um anjo aparece para você, fala que você vai dar luz ao Salvador do mundo. Você pensa o quê? Vou dar luz ao Salvador do mundo, Sérgio. Maria, vou dar luz no melhor palácio que existe. Vai se abrir as portas do palácio para mim. Vão se abrir. Não tinha maternidade, como eu falei naquela época. Vai se abrir a melhor parteira, vai me acudir, vai me ajudar. Não foi assim. Foi para mostrar para a gente que nas coisas, nas pequenas coisas, nas coisas mais humildes, Jesus estando lá presente, amados, é diferente. Quero profetizar que na tua casa vai ser assim, na tua família vai ser assim. A luz de Jesus vai brilhar lá na tua casa, vai brilhar na tua família, vai fazer algo ser diferente lá, pastor. A minha ceia vai ser simples, não importa, o que importa é ter a presença de Jesus lá. Pastor, só vai passar eu e alguém, duas pessoas, não importa. A Bíblia fala: quando dois ou mais estão reunidos no nome dele, ele está presente no meio de vocês. Pastor, eu passei, não importa, querido, querida, agradeça. Termine esse ano agradecendo, termine esse ano não reclamando pelo que aconteceu de errado. Termine esse ano levantando as suas mãos para os céus e dizendo: obrigado, Jesus. Faça isso, exercite isso em nome de Jesus. Quero orar junto com vocês nessa noite. Nós vamos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele ainda vai fazer nessa última semana que nós estamos entrando no ano. Eu quero agradecer ao Senhor Jesus junto com vocês.